chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje o assunto é para todo mundo, não tem idade, é isso mesmo. A gente acha que a incontinência urinária tem data estabelecida, ou é na infância ou na parte mais ali do final da vida, vamos dizer assim, ou com algumas doenças, né, que acabam chegando na terceira idade, mas não é bem por aí. Tem muito brasileiro que sofre. É sim um problema que traz isolamento social, que traz problemas psicológicos até mesmo, porque as pessoas ficam com vergonha de falar dele. E mesmo, né, com os tratamentos convencionais, vem a fisioterapia, que ajuda muito. E a fisioterapia até pode ser feita por você aí conversando em casa, num momento muito tranquilo da vida, que vai te ajudar e auxiliar mesmo que você não tenha o problema. E sobre isso eu trago aqui nos nossos estúdios para conversar com a gente a fisioterapeuta, pós-graduada em 12 pós-graduações, nem vou falar aqui, senão a gente vai ficar 15 minutos só falando, né, das titulações, mas doutora em ciências públicas aí, né, em saúde pública e também gerente regional de saúde da área da AMESC, né, o pessoal lá do Vale do Araranguá. Ariete Mineto, Ariete, obrigado pela presença. É isso, né, incontinência urinária, ela não tem idade para acontecer, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Sim, não tem. Do bebezinho, eu digo do bebezinho, né? Das crianças até o vovozinho. Hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, nós temos 5% da população com incontinência, com algum tipo de incontinência urinária, né? Dos mais diversos. 10 milhões de pessoas. Então, a gente tem um número que cresce muito. A partir dos 40 anos, nós temos 45% das mulheres com incontinência urinária. Então, quando você começa aquele período da menopausa, pré-menopausa, o climatério, então nesse período a gente tem uma média de 45% das mulheres que já apresentam algum sintoma ou sinal de incontinência urinária. Nos homens esse número é mais baixo, mas eu não considero baixo, porque já é 15%. Nossa! E eu acho que com o estilo de vida que a gente está levando hoje em dia e com todas as condições, o próprio estresse, esse número tende a aumentar. Mas isso é bem tranquilo de tratar, a fisioterapia trata e tem um resultado bem bacana e uma progressão do tratamento bem rápido. Então, assim, vale a pena a gente falar muito sobre isso, e isso é uma questão de saúde pública, porque ninguém quer ficar com cheiro de xixi, né? Com certeza, e assim, quando a gente fala que não tem idade, realmente, como você disse, a criança, vamos por etapas, né? A criança, quando a gente fala da incontinência urinária, a gente já pensa naquela criança do desfraude, que aí ela começa a ter escapes ali, porque ainda não controla direito, né? A hora de ir no banheiro e tal. Mas quando que percebe-se que realmente é um problema de saúde, que precisa de um olhar mais apurado? Quando a criança já fez o desfraude e volta a perder xixi. Então esse desfraude ele pode acontecer de a criança voltar a perder xixi ou fazer xixi à noite, que a gente chama de enurese noturna, né? Perca do xixi durante a noite, durante o soninho. São vários fatores que podem levar a isso, né? Mas esse escape ele pode acontecer até 6 meses depois que a gente fez o desfraude nas crianças. O mais comum de acontecer é quando esse desfraude foi feito em tempo fora do tempo. A criança não estava preparada ainda para o desfraude. É o processo de aceleração desse desfraude, né? Que a gente, não, às vezes as pessoas não sabem, mas causa traumas, assim, dá muito problema na criança, né? Principalmente o desfraude, vai vir o verão, eu quero aproveitar o clima, o verão, para fazer o desfraude, mas o meu bebê ainda não, eu digo bebê, né? O meu filho ainda não tem os primeiros sinais de que ele quer fazer xixi, olhar para a mãe ou para o cuidador ou para quem quer que esteja com a criança quando ele tem vontade de fazer xixi ou quando ele tem vontade de ir ao banheiro, né? Então, geralmente ele dá aqueles sinais, ele para e olha, tá? E ele começa a verbalizar. Então, assim, o desfraude ele precisa ser feito quando a criança está realmente preparada para fazê-lo. Antecipar o desfraude às vezes pode ser um motivo de comemoração para a mãe, eu não estou mais usando fralda, mas um desfraude feito de forma antecipada pode fazer com que essa criança volte a perder urina. Isso pode acontecer lá na fase escolar, quando vem os primeiros sintomas também. Outra coisa que fez com que eu buscasse fazer uma das minhas especializações em fisioterapia pélvica, que foi
o meu filho teve incontinência urinária aos 11 anos. Nossa! E essa incontinência urinária, ela desencadeou, e eu fui em urologista, eu procurei especialistas na área, porque para mim não considerava algum trauma, né? Então, depois a gente foi descobrindo que isso vinha de uma condução um pouquinho equivocada na escola, né? Uhum. Então, eu faço aqui um apelo aos professores. Quando o aluno pedir para ir ao banheiro, deixa essa criança ir ao banheiro. Ela precisa esvaziar a bexiga. Não é saudável manter urina armazenada na bexiga. Dentre os fatores que pode estar desenvolvendo na criança, um deles são as infecções urinárias recorrentes, né? Aquela assim, ah, não, tu não tá com vontade agora, espera. Ou então, ah, já foi, faz uns 5 minutos, espera. Não sabe o processo que aquela criança tá tendo, Exato, né? mas eu acho que isso dá para controlar dentro da escola. O professor pode estimular 5 minutinhos antes de começar a aula, ou começou a aula, pronto, agora vamos lá, todo mundo, quem precisa ir ao banheiro, vamos ao banheiro. Eu acho que esses 5 minutos, eles acabam sendo produtivos e fazem com que a criança, ela crie bons hábitos. A rotina, né? Exato. Eu tive crianças, e a gente não falando só da incontinência urinária, que é a perda da urina, eu tive crianças retentoras. E é aquela criança que não consegue esvaziar. Porque tão complicado é a gente ter a musculatura do assoalho pélvico, que é responsável por manter a sustentação e fazer com que a gente tenha o controle de esvaziar e manter a bexiga, armazenar a urina, também tem o relaxamento dessa musculatura. Porque uma das primeiras coisas que eu faço quando eu faço as ações em escolas, que eu gosto muito disso, é conversar com os alunos como tem que fazer xixi. Porque a gente tem que esvaziar a bexiga inteira, relaxar essa musculatura sem celular, né? E esse é um dos primeiros passos. Hoje é um dos principais problemas. Relaxar essa musculatura, porque a criança que não esvazia totalmente a bexiga, ela também corre o risco de, além das infecções, ela se tornar uma criança retentora. Eu queria te contar um caso que é o que mais me chocou durante uma das minhas formações, que foi um menino que eu acompanhei hospitalar. Ele tinha incontinência urinária, ele tinha 12 anos. Nossa. E ele, como castigo, colocava-se o colchão dele no sol, na área da frente de casa, e ele sentado, como se fosse um castigo para que as pessoas vissem que ele estava ali porque ele tinha feito xixi. As pessoas, né, ali da família. E era uma punição. Esse menino virou um retentor. E aí, a partir desse momento em que tu começa a armazenar a urina, a tua bexiga fica cheia, ela vai transbordar. Sim. E aí ela vai subir, parece que eu estou dando aula, né? É o hábito do professor. Aí ela vai voltar ao rim. Então, essa urina, ao invés de ser esvaziada, eliminada, ela fica ali acumulada. E essa criança desenvolveu, dentre todas as complicações, ela evoluiu para uma insuficiência renal. E esse menino foi a óbito. E foi rápido? Foi um processo mais ou menos um ano e pouquinho, assim, do período que ele começou a desenvolver a disfunção. E ela veio de uma história de uma incontinência urinária. E aí ele, para não sofrer a punição, ele segurava. E aí, isso acontece muito, por exemplo, nas escolas, as crianças têm medo de ir ao banheiro, né? Então tem vários mitos, tem a loira do banheiro, tem as histórias que eles contam, né? E aí as crianças acabam não indo ao banheiro, ou porque tem os maiores que fazem brincadeira. Exatamente. E aí eles acabam não indo ao banheiro e se tornam retentoras. Então, tão importante na infância, não só a incontinência, mas sim aquelas crianças que não urinam, que não evacuam, que são constipadas. Então, tudo isso precisa ser tratado, tudo isso tem uma relação muito grande com a musculatura do assoalho pélvico que a gente precisa trabalhar. E vai desde a postura. É porque a gente fala assim, como você disse, né? Tem a criança que acaba retendo, e essa questão do bullying na escola é muito preocupante, porque tem o escape, tem às vezes que riu demais, tem às vezes que tomou um tombo, ficou com vergonha, ou tomou aquela bronca, e a criança mais envergonhada acaba fazendo xixi na calça. Isso não quer dizer que é um problema, mas se for recorrente,
aí entra, além da fisioterapeuta, a terapeuta também, a área psicológica, né? A maioria dos meus pacientes, quando atendidos, e eu vou falar agora pelo ambulatório que a gente tem aqui na universidade, né? Nós temos um ambulatório, que é o ProAuro, é um ambulatório que trata das disfunções gênito-urinárias. Então, dentro da Unesc, né? Isso. E ali a gente tem a parceria com o curso de psicologia, o curso de medicina, então assim, todos os cursos da área de enfermagem, porque a gente tem as clínicas integradas. Mas o ideal é sempre que eu tratar uma disfunção que tenha uma relação com o meu eu, com a minha qualidade de vida, como é a incontinência urinária, é fazer o acompanhamento junto com a psicologia. Isso é fundamental, porque a maioria dessas disfunções, ela tem uma relação, porque tu perdeu urina. Se tu estiver numa escola, uma criança, os coleguinhas vão perceber. Rir. Vão. Mesmo sendo uma pessoa adulta, as pessoas vão perceber. Então, toda a disfunção geniturinária, ela tem esse fundo emocional. E é bem importante. Um trabalho multidisciplinar, ele tem uma resposta bem mais rápida e mais eficaz, né? Então, eu considero fundamental. Porque a gente está falando da primeira infância, a gente já vai aumentar a idade, até porque para criança eu creio que a fisioterapia é mais complicada de ser entendida ou não, Ariete? Não. A gente tem muito recurso hoje na fisioterapia, né? E um deles, por exemplo, a eletroestimulação, né? A eletroestimulação ou o biofeedback, né? O biofeedback a gente tem, tu pode usar intracavitário, que é dentro da cavidade, né, do canal vaginal ou do canal anal, dependendo do qual for a disfunção. E a gente tem eletrodos de superfície que vai colar na pelezinha do paciente também, né? Esses eletrodos, eles usam de dispositivos, por exemplo, encher o balãozinho, o peixinho, tá? É como se fosse um videogame. E esses dispositivos, eles são visuais e tu consegue verificar que a criança ou o adulto, ou o jovem, ele está fazendo força com a musculatura do assoalho pélvico a partir da contração. Então, tu vai pedir para essa criança fazer a contração da musculatura com algumas maneiras que tu consegue, mais lúdicas para a criança, né? E trabalha-se tranquilamente. Eu gosto do resultado em crianças porque ele é mais rápido. Ele é mais rápido. Sim, porque as crianças, praticamente, assim, elas têm uma... por si só, sabe? A natureza, né? Eles querem mais rápido as tudo coisas. Fica melhor, mais rápido. Depois a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? Mas as crianças, por exemplo, o meu filho, eu consegui, ele estava com incontinência urinária quase 1 ano. Eu consegui evitar que ele perdesse urina, então ter um resultado com 8 sessões. Nossa! Não, isso não é demorado, tá? Claro que eu estava em casa, eu fazia orientação. Por exemplo, lá era um trabalho mais intensivo, né? Isso, ele já tinha 12 anos, eu podia dizer para ele, filho, até hoje, fazer xixi em casa é sentado, porque daí você relaxa toda a musculatura do assoalho pélvico. Para o menino isso é importante, Ariete? Sim, muito. Então, claro, tá fora de casa, tá na rua, um banheiro público é diferente, né? Mas em casa, sempre que tiver a oportunidade, fazer xixi sentado, porque tu relaxa toda a musculatura do assoalho pélvico ali, tu relaxa o esfíncter e consegue fazer o esvaziamento mais completo. Isso é muito importante, né? Então... mães de meninos aí, fica a dica. Isso, lá em casa eles fazem. Eu digo que vale também para a nossa higiene do ambiente, né? Claro. Porque os meninos, às vezes, acabam sendo mais descuidados, né? Mas é bem importante. Importante essa dica, porque realmente é da sociedade, né? Sim. Vamos dizer assim, é do cotidiano, né? Ensinar o menino dessa forma, né? É cultural, né? Isso, é cultural, obrigado pela palavra. Até porque quando vai ali no desfraude, que ele começa no banheiro, tem a tendência de ter o mictório, de ir incentivando que se faça sempre em pé. Então fica essa importante informação. E quando tu tá em pé, tu faz contração da musculatura para manter a postura ortostática, né? E aí, sentado, tu consegue relaxar. Relaxando, tu relaxa o esfíncter de uma forma mais completa, né? Então, é importante o relaxamento. Inclusive, nas crianças, quando eles estão sentados, o apoio no pé, para não ficar com aquela perninha balançando, é a banquetinha de madeira, um banquinho, um tijolinho encapado, o que tu tiveres, para que ele consiga apoiar o pezinho e ter a postura sentado. Ou algum suporte, né? Menorzinhos, isso. Né? Mas isso é muito importante para as crianças. Quando começar o desfraude, toda mãe deveria observar que a criança tenha os 2 pés apoiados ao chão, sobre uma banqueta ou qualquer que seja o dispositivo, uma escadinha,
para que ele possa ter o relaxamento total e fazer xixi, fazer cocô, então de forma relaxada com toda a musculatura. Aí a gente chegou ali na adolescência e a gente chegou no final do nosso primeiro bloco, agora que eu olhei, tá vendo? O assunto vai, gente, a gente vai passando. Depois, no segundo bloco, a gente vem falando da adolescência, da fase adulta e das mulheres, principalmente aquelas, né, mamães aí que tem muitas dúvidas, que a maioria de mamães aí, principalmente de parto natural, acabam tendo algum tipo de sequela, principalmente na questão urinária. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo a doutora em fisioterapia e também fisioterapeuta e especialista na atividade pélvica aí sobre incontinência urinária, Ariete Mineto. Ariete, a gente falou muito das crianças, agora vamos dar um passinho para frente para dar tempo. Sobre a questão dos adolescentes, a gente falou também a questão de traumas, mas aí a gente chega nas mulheres, né, nas adultas, que o nível também, o índice, melhor dizendo, de mulheres com incontinência urinária vem crescendo, principalmente aquelas que já foram mamães, né? A gente sabe que o período ali da gravidez, da gestação, é um período mais problemático, muitas mulheres não fazem, né, ou não têm noção das fisioterapias para o assoalho pélvico, e depois da gestação mesmo, aí que o mundo desaba. E muitas delas até se encaminham para problemas, transtornos psicológicos por conta disso. Não é difícil resolver, né, Ariete? Não, a gente tem... Eu vou puxar um parêntesezinho. Eu fiz... Uma das últimas pesquisas que a gente fez foi com as meninas jovens que são estudantes da universidade, que cursam dos diferentes cursos da área da saúde. E me surpreendeu que 60% delas, entre 18 e 25 anos, têm algum tipo de perda urinária. Isso quer dizer, gotinha, qualquer coisa, isso já é considerado incontinência. Então, a gente tem um público muito jovem com algum tipo de incontinência urinária. Pode ser do esforço, pode ser qualquer que seja. Mas quando a gente fala, só para entender, assim, quando a gente fala de incontinência, não é que a pessoa vai perder todo, tá com a bexiga cheia, vai sair tudo. Não, é pequenos escapes, né? A incontinência... Coisinha, riu, saiu, tossiu, saiu alguma coisa, ou até mesmo do dia a dia ali, né? Pequenas coisinhas, né? Exatamente, ou tossiu, ou riu, ou ergueu um peso, subiu um degrau, perdeu gotinhas. Eu tenho que usar só um protetorzinho ou um papelzinho, é o que acabo me relatando nas consultas, né? Já é incontinência. Tá. A dificuldade de... Parece que o banheiro está logo ali, mas parece que ele está muito longe, eu não consigo segurar muito tempo, é incontinência. Então, qualquer perda, seja gota, seja escape maior, ela é incontinência. E também tem aquelas mulheres que vão ao banheiro, esvaziam a bexiga, teoricamente esvaziam, sentou no sofá, saiu do banheiro, sentou no sofá, parece que tem vontade de voltar ao banheiro. E não está com nenhuma infecção urinária. Então, esse também é um tipo de incontinência. Então, a gente tem alguns tipos de incontinência que são os mais comuns, que a gente ouve falar no dia a dia, que é a incontinência urinária de esforço, que é a mais comum, né? Tá. Mas, pulando para o público jovem, que eu queria dizer que, independente da idade das mulheres, a gente tem hoje um número muito grande. A gente tem um marco desse número aumentar a partir dos 40 anos. Algumas pesquisas dizem 45, mas é essa média faixa etária. Mas um dos fatores que vem atrelado a isso é a gestação. Mas é uma gestação, na grande maioria, não é o parto que é o que vai fazer com que a mulher tenha incontinência urinária. Não é o parto natural ou o parto cesáreo. Qualquer um deles, quando mal conduzido ou quando não preparado. E o que quer dizer isso? As mulheres que não fazem uma preparação para o parto, não se preparam para o parto. Então, é claro, essa musculatura ali está fraca, ela é como se fosse uma rede. E em cima dela tem um bebê descansando, deitado em cima da tua bexiga. E pesado. Né? Pesado, e ele vai crescendo, então está deitado em cima da bexiga. Essa musculatura, se ela já não é uma musculatura que tu fortalece ou que tu treina, ela vai ficar frouxa e aí, com certeza, com a laceração que acontece no parto, né, com a dilatação da musculatura toda para a passagem do bebê no parto normal, ou com a lesão que é feita no parto cesáreo, independente do tipo de parto, como foi a condução, ela pode sim ter incontinência urinária. A grande maioria, ela é resolutiva e ela
retrocede facilmente. Mas algumas mulheres persistem. E aí entram os fatores hormonais, diabetes, que são fatores que predispõem ou que aceleram ainda mais, né? Obesidade. E aí vão vários fatores, a inatividade física. Então, tudo isso leva ao aumento da incontinência urinária e do fato de que agora ela é uma incontinente. Ela não está perdendo urina porque ela acabou de ter um bebê. Ela está perdendo urina porque ela ficou incontinente, né? Porque ela tem uma musculatura fraca. Essa musculatura não é uma musculatura que tu enxerga, que tu vê, meu bíceps está fraco, vou lá dar o tchauzinho, eu vi que está balançando, está fraco. Não, é uma musculatura que eu não percebo. Então, interno, facilmente, né? Eu deixo ela aí. E o tratamento... Não cuido, exatamente. Porque assim, ó, a gente está falando, claro, de quem tem acesso a isso. Hoje a gente tem a Unesc, né, com a rede de apoio, que vocês têm um departamento especial para tratar esse tipo de situação. Mas vamos, né, lá para a grande massa que não tem acesso à fisioterapia pélvica. Ela não é difícil de fazer. Não, tem várias dicas que a gente pode dar para fazer em casa, né? Antigamente, se vocês forem na internet, vários vídeos no YouTube bastante. Tem ali ensino. Muitos estão de forma equivocada. A gente soprar balão, qualidade. Tá errado. Soprar luva, tá errado. Porque quando você faz uma força, e essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Tá. Quando você faz uma força, ó, de soprar, você está empurrando para baixo. Ah, sim. Faz a força que a gente chama descendente. Aqui, tá? Isso. Descendente, você faz de descida. Você tem que fazer a força de subida. Então eu brinco, por exemplo, quando eu vou no grupo de idosos lá que eu vou ensinar, eu brinco assim, vocês já comeram macarrão e ficou aquele fiozinho que você tem que chupar o macarrão? É essa força que você tem que fazer. De baixo para cima. Sugar. Isso, então eu tô sentadinha aqui, com os 2 pés apoiados, sentada, conversando com a Michele. Tá. E eu vou começar a contração, ó. Eu começo de baixo para cima. Contrai. E aí eu vou fazendo o intervalo de tempo, aí você vai vendo como é que você vai conseguindo evoluir e essa contração acontece. Mas hoje de manhã até me chamou a atenção e eu falei com ontem ainda, falei com um dos secretários de saúde da MESC, que é do município de Ermo, que ele me procurou sobre a fisioterapeuta do município deles. E eles estimulam muito as atividades em grupo com mulheres, então isso está crescendo bastante. Os municípios estão já entendendo, né? Dentro do serviço de fisioterapia, que é um serviço que precisa estar lá e precisa atender as pessoas. Até conversando com o Luciano, ele me disse, Ariete, eu quero que a minha fisioterapeuta, a fisioterapeuta do meu município, ela faça capacitação para melhor atender a população. Aquilo me deu muita alegria, porque eu disse, pô, é um acesso de um serviço gratuito a nível de município, em que as mulheres vão lá e têm orientações, e pode ser em grupo, tá tudo certo. Pode ser em grupo, e esses exercícios feitos diariamente em casa, você leva 2 minutos por dia. O que você faz em 2 minutos? Escova o dente. Mais ou menos. Se escovar mais ou menos, né? Se escovar mais ou menos. Se os dentistas me ouvirem falando que é 2 minutos, já vão brigar. Né? Já. Mas é 2 minutinhos. Se você fizer isso de forma regrada, com certeza, vai ter um resultado fantástico. É a mesma situação para o homem e para a mulher. Exatamente. É sempre a contração de baixo para cima. A gente chama de uma contração ascendente, que ela sobe, né? Porque antigamente me ensinavam muito a soprar o balão. Quando você faz essa força, você empurra para baixo. Então, você está descendo cada vez mais E o objetivo é fortalecer, né? O objetivo é fortalecer. Então, aquelas brincadeirinhas, segurar a moedinha, segurar uma das coisas que você vê quando você vai ao banheiro fazer xixi, tá fazendo xixi, esse é teste, não é exercício, tá? Porque daqui a pouco isso, se for feito como exercício, ele pode fazer com que você retenha resíduos dentro da bexiga, mas você pode ver se você tem capacidade de segurar a musculatura. Tá fazendo xixi, parou e segurou, conta até 10. E aí faz xixi de novo. Eu consegui segurar, eu ainda tenho um controle da musculatura. Se eu não conseguir, eu tenho que procurar a orientação de um profissional para que eu possa, daí sim, fazer os exercícios. Mas o bacana mesmo é você buscar uma orientação de um profissional, fazer a avaliação, porque não é tudo a mesma coisa. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de incontinência, nem todo mundo trata da mesma forma. O que eu estou falando aqui é o geral, é trabalhar, a gente chama de acordar proprioceptivo dessa musculatura, consciência corporal, sentir a musculatura. Então,
Então, começar com exercício em casa para eu ter consciência dessa musculatura. Porque a gente pouco conhece o corpo, né, Ariete? A gente só vai descobrir as coisas quando tá doendo, né? Descobre que tem um nervo ali, não sei aonde, porque tá doendo, descobre esse tipo de tratamento, né, de fisioterapia, quando realmente está com um problema como a incontinência, né? E a incontinência, os sinais dela são clássicos, né? Perdeu o xixi quando for fazer qualquer coisa, ou começou a perceber que a calcinha está sempre úmida, que não tem mais força naquela musculatura. Então, e são sinais, eu não vou ter dor. Eu não, a não ser que eu tenha uma infecção urinária, alguma coisa que me faça ter uma alguma hérnia outra... que tem que mas colocar assim, alguma coisa. geralmente eu não vou ter dor e vou achar. E o pior ainda, o mais grave que eu recebo na clínica é, a gente atende também na Casa Rosa, lá em Sara. Não sei se você conhece lá. Sim, claro. Lindo o espaço, eles têm um trabalho de fisioterapia bacana lá. Na Casa Rosa, em Sara, eu recebi pacientes em que tinham a orientação de um profissional da saúde para não tomar água, para não perder xixi, não tomar água. Diminui a injeção de líquido. Meu Deus! É seríssimo isso, né? Então, toma muita água. Ainda mais quem tá na Casa Rosa passando por vocês é porque já teve algum comprometimento com câncer, Aí né? eu falei, não, vamos tomar muita água, mas vamos fortalecer essa musculatura, vamos fazer xixi esvaziar. Mas é difícil. A gente tem vários mitos que vêm, né? E que o problema são esses, são os mitos, né? Que a gente já começa do assunto... ele ser ou uma forma de bullying, ou uma forma de constrangimento com as pessoas, ou então uma forma de retração para outras, né? A pessoa fica, já não tô indo. Eu teve casos de senhores que chegaram a infartar, porque tinham o problema da incontinência, começaram a ficar nervosos com aquilo, começaram a segurar tanto, que quando foi ver, acabou tendo infarto, porque estava muito segurando a urina. Então, é uma faca de dois gumes que as pessoas têm que entender, né? São duas coisas complicadas, né? Eu vou começar a envelhecer. Sim. Eu comecei a envelhecer. Eu comecei a perder urina. Então, isso para as pessoas é muito delicado. Sim, então, é constrangedor, é constrangedor, chato. Exatamente. Por isso que na maioria das nossas avaliações, enquanto fisioterapeuta, as pacientes elas não dizem que perdem urina. Elas vão dizer na segunda ou na terceira sessão. Elas vêm encaminhadas para o tratamento, mas elas não admitem que perdem urina. E aí depois, sim, a gente vai conseguir o relato. E aí dá tempo ainda de salvar. Sim. O tratamento de fisioterapia, ele é tão importante, mesmo que você vá evoluir para uma cirurgia. Porque muitos pacientes evoluem para uma cirurgia, né? Muitos pacientes fizeram 1, 2 cirurgias, mas precisam acompanhar com a fisioterapia. A cirurgia por si só, ela não é a resolução do problema. Ela é colocada a sustentação, mas eu preciso manter isso. Então, a fisioterapia é importante mesmo que eu vá para a cirurgia, para preparar para essa cirurgia e também para o paciente fazer os exercícios pós. E tu vai me perguntar até quando eu faço exercício? Exatamente. A vida inteira. A vida inteira, o tempo todo. É hábito. Se não vai na academia a vida inteira. Pois é. E deveria, né? Academia, a gente tenta. Mas até a academia, né? Quando você vai lá fazer exercício de musculação, a gente tem visto os idosos, né? Indo mais também, praticando mais atividade física. Ajuda bastante, né? Porque se faz com a postura correta, com as informações corretas, você mesmo sente que contrai a musculatura do assoalho pélvico, dependendo da tua respiração, até da forma de tu pegar um peso. Tudo isso ajuda, né, Ariete? Sim, e por isso é importante também escolher uma boa academia. Uma boa academia, que eu falo, não precisa ser a mais top, mas uma academia em que tem um bom profissional em que vá te orientar nos exercícios. Porque qualquer profissional da educação física vai saber te dizer como é que é a forma correta de realizar o exercício, porque se eu não fizer de forma correta, eu vou estar acelerando ainda mais, né? Então é bem importante a manutenção dos exercícios e isso como um hábito, né? Como uma regra. Então, gente, não tenha vergonha, né? Procure orientação. Sempre. E a fisioterapia ajuda bem rápido, caso, né, for necessário ali bem rapidinho, se uma solução eficaz, a fisioterapia está aí para ajudar. Eu considero rápido, porque assim, a gente tem, geralmente, na incontinência urinária, se tu fosse me perguntar como uma paciente, qual é o tempo mais ou menos que eu começo a ter um bom resultado? 6 a 8 semanas. Claro. Fazer isso se você fizer 1, 2 vezes por semana na clínica, geralmente é o que o paciente consegue, os demais dias acompanhar em casa.
Eu tenho pacientes que vão só uma vez por semana na clínica e os demais dias acompanham em casa. 6 a 8 sessões, eles têm um resultado bem bacana já, bem bacana mesmo. Então tá certo. Ariete, obrigado mais uma vez pelas informações. Na Unesc, a clínica funciona aberta ao público? A todas as idades. Está dentro do centro Dentro integrado? das clínicas integradas. Então, integradas. Período matutino, vespertino e noturno. Os atendimentos acontecem nos 3 períodos, né? No período em que a universidade funciona. E ali a gente tem as atividades sendo realizadas por acadêmicos e supervisionada por professores. Então, ali é uma oportunidade que você tem de ser atendido. A gente atende também os pacientes encaminhados pelo município. Tá? Então, vem via CISREG, são encaminhados pelo município e são atendidos ali. E eu acho que, independente de onde você mora, no seu município, vai na Secretaria de Saúde, pergunta se tem um serviço de fisioterapia ou uma atividade de grupo, participa, porque eu acho que o mais importante é você se movimentar. É participar, é fazer uma atividade para que você tenha porque isso é qualidade de vida. Com certeza. Então tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando que ele fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Sala de Entrevistas, procura lá, aproveita. Conteúdo com informação séria e, é claro, né, com informação de qualidade. Até o próximo sábado.